Beleza. Vamos lá, então. Boa noite para todos. Vou falar um pouco aí sobre desenvolvendo sua primeira aplicação com Machine Learning, com microcontroladores de 32 bits, tá? Isso daqui foi uma palestra que eu fiz lá no ano passado, na Latinware. Então, vou repetir aí algumas coisas. É mais um bate-papo para quem não conhece, ter um pouco de noção do que dá para fazer com Machine Learning aplicado em microcontroladores. Só me apresentar aqui, né? Eu sou o Rogério Dantas, sou docente no Instituto Federal do Campus Guarulhos desde 2012. Coordeno um grupo de robótica chamado GERS, né? Onde a gente desenvolve robótica para competição. Membro de pesquisa do laboratório chamado Oficinas 4.0, onde a gente trabalha com a parte de aplicação de Machine Learning já em microcontrolador. E também sou membro aqui do ABC Makerspace, da onde nós falamos nessa noite. Bem, o que eu vou falar aqui rapidamente hoje? A gente vai entender como que surgiu o conceito de TimeML ou TimeML, né? Definição do que é, eu vou falar de alguns hardwares para a gente entender essa diferença, onde que se usa, o ciclo básico de um projeto com Machine Learning, e vou fazer uma apresentação de uma aplicação, uma plataforma bem básica para quem está iniciando, que é o Edge Impulse. Vamos lá, então. Para a gente entender um pouquinho como é que se dá o conceito de embarcar o Machine Learning dentro de microcontrolador, a gente precisa entender um ecossistema existente. E isso passa pelo IoT hoje. A gente tem um grande problema quando a gente fala do mundo físico para enviar dados para nuvens. Isso gera alguns problemas como alta latência, largura de banda e, principalmente, o consumo desses dispositivos, onde eu não posso estar utilizando baterias de baixa potência, porque esses elementos eles acabam tendo um consumo elevado. Então, dentro desse conceito, utilizando o IoT, fundindo com outro conceito na nuvem, que é o Machine Learning, surge o conceito de IoT, que é o Machine Learning mais um conceito de IoT, né? Onde a gente acaba aplicando algumas técnicas para fazer a parte de inteligência artificial na nuvem. Aqui são algumas definições, para quem não conhece, às vezes a gente fala de inteligência artificial como se fosse algo muito específico, mas não. A inteligência artificial é um guarda-chuva, onde dentro desse guarda-chuva tem o que a gente chama de Machine Learning, que é um dos algoritmos da IA, e dentro do Machine Learning a gente tem o Deep Learning, que surgiu aí mais recentemente, né, ali por volta de 2008, 2010, começou-se a falar muito no conceito de Deep Learning, isso foi avançando. E dentro desses conceitos, a gente tem dois outros conceitos, onde começa a vir a fusão de como processar essas informações desses algoritmos. Então, a gente tem o que a gente chama de Edge AI, né, que é a parte de processamento de algoritmos de inteligência artificial na borda, tá, onde eu utilizo dispositivos que têm um certo poder de processamento, mas não tão forte como um processamento em nuvem, num grande servidor, né? E a gente baixa um outro subconjunto chamado de TimeML, que está dentro do EdgeML, onde a gente busca o quê? Embarcar algoritmos de IA de baixo consumo e que não é tão poderoso no sentido de processamento de grandes informações. Eu não consigo trabalhar com isso com uma rede tão grande. Então, a gente vai ver que tem algumas limitações. Para a gente entender o que é o TimeML aqui, a gente vai seguir esse fluxo. Eu tenho aqui um campo que a gente fala que é um dos campos que mais cresce hoje, que é o Machine Learning, né, dentro da IA. Dentro desse conceito de Machine Learning, a gente vai desenvolver o quê? Eu tenho que ter um algoritmo, um hardware e um software para trabalhar com isso. Com esse hardware, esse software, esse algoritmo, eu consigo fazer o quê? Análise em dispositivos em endpoints. E dentro desses dispositivos, eu tenho como característica o quê?
o baixo consumo de energia. Uma outra característica, esse elemento, essa rede neural, que depois eu vou apresentar para vocês de forma bem simplificada, ela vai estar processando em tempo real ali dentro desse dispositivo com baixo consumo de energia, ou seja, podendo operar com baterias. Isso é um grande ganho e isso consegue resolver problemas que antes nós não conseguíamos com dispositivos ou com algoritmos convencionais. Só para a gente entender o conceito de TML, né? A fusão de um sistema embarcado com o conceito de Machine Learning, a gente tem o TML. Então, por exemplo, eu pego um hardware aqui, posso pegar um Arduino, por exemplo, um Sense, que tem lá um núcleo, um Cortex M4, F, né, com ponto flutuante, não precisa ser ponto flutuante, onde eu faço a junção desse hardware com o software. Inicialmente, a gente trabalha com uma ferramenta chamada TensorFlow Lite, que é onde a gente vai desenvolver esse algoritmo de Machine Learning ou a nossa rede neural para embarcar no nosso hardware aqui. Então, desenvolvo essa rede neural, eu coloco a rede neural dentro desse microcontrolador, só que a gente tem que tomar cuidado. Quando se fala em rede neural, o pessoal não consegue diferenciar ainda. O que é um treinamento de uma rede? O treinamento da rede não é feita no microcontrolador, a gente faz isso externo. O que a gente embarca aqui? A estrutura da rede com os pesos do neurônio já programado ou já treinados para que eu possa fazer uma classificação. Então, está aqui o conceito. Juntando o Machine Learning com o sistema embarcado, a gente tem a rede neural implementada dentro desses dispositivos com limitações de memória, entre outras questões, e recursos computacionais. Então, o TML, você não vai conseguir fazer uma rede neural complexa, porque eu não tenho memória para isso. Então, o objetivo dele é você fazer uma rede neural que você consiga fazer o processamento de algum tipo de classificação que não vá ter um custo muito elevado, um custo computacional. Aí, aqui, só para ter uma ideia, eu peguei isso aqui numa referência, né, lá do livro do Yoids, de 2022, que ele mostra os 3 principais motivos para você utilizar um sistema de TML. Redução de latência, porque eu faço processamento local, ali no ponto onde eu quero analisar o meu sinal. Redução de consumo de energia e, principalmente, a questão de privacidade. Para a gente ter uma ideia aqui, tem esse gráfico onde ele mostra onde está o maior consumo de memória desses dispositivos. Só para vocês terem uma ideia aqui, em torno de 65% do meu algoritmo, do microcontrolador, do meu programa, ele consome 65% só para tratar Bluetooth. A CPU rodando em torno de 45%, desculpe, de energia. E o sensoriamento, 21%. Tá? Então, aqui, dá para a gente ver que o maior consumo é na transmissão. Se eu faço isso de forma local, eu já reduzo essa transmissão. E aqui alguns exemplos de sensores. Por exemplo, o acelerômetro em torno de 16%, o microfone em torno de 2,4% e o giroscópio em torno de 2,5% do consumo da energia. Isso é fato. O maior consumo está na transmissão desses dados. Então, se eu faço um processamento local, eu posso diminuir também a quantidade de dados que eu vou estar transmitindo. Eu não vou mais transmitir um dado puro, um raw. Vou transmitir já um dado processado. Continuando aqui, a gente tem uma questão hoje que favorece a aplicação e a utilização desses dispositivos. Por quê? A gente está falando em tamanho reduzido, então tem um microcontrolador que tem uma estrutura bem minimalista para poder executar um algoritmo. Consequentemente, o baixo consumo de energia e, principalmente, ligado a isso, ao baixo custo desses dispositivos. E a demanda que vem aumentando por esses dispositivos faz
com que os microcontroladores a cada ano vêm diminuindo. Aí eu vou ter que citar algumas coisas aqui do nosso amigo Alessandro, que está aqui. Isso aqui houve uma mudança aí no período da pandemia, mas já está voltando, e a tendência é que esse dispositivo volte a ter um custo mais reduzido. Tá? Então, isso aqui junta-se com um cenário ideal para aplicar esses dispositivos. Aqui é só uma comparação de hardwares que a gente tem aqui, para a gente ver o quanto que consome um dispositivo em cloud, por exemplo, usando uma placa da NVIDIA. Ele tem um consumo em torno de 250 watts, isso aqui eu estou falando já na cloud, para você ver o quanto isso consome e qual é o custo disso, o valor de processamento disso. A gente pode baixar aqui para um nível de celular, onde eu tenho um Cortex A. Esse cara com 4 GB de RAM, 64 de flash, em torno aí de 8 watts de consumo. Eu já consigo fazer um processamento interessante nesses dispositivos. E aí eu baixo mais o nível, quando a gente chega nos dispositivos de microcontroladores. Uma família Cortex M4, aí, por exemplo, que tem aqui 8 vezes, bem menos, dá um número aqui bem reduzido de memória, tanto memória RAM como memória de programa, e o consumo na ordem de 0 ou 50 miliwatts aí, né? Se a gente olhar aqui, o que é interessante são os valores. Então, a gente partiu de $9.000, $750 até $3 por um chip a nível de desenvolvimento de microcontrolador. Lógico, isso aqui é uma estimativa, está aqui na referência também do livro do Heidoy, de 2021. E aí a gente divide alguns hardwares dentro de algumas categorias. No começo eu falei que o TeamML está dentro do conceito de Edge ML, que é você fazer um processamento ali intermediário entre a nuvem e o dispositivo final, ali o seu sensor, né? Então tem algumas placas aqui que eu vou apresentar que é possível a gente fazer algumas aplicações. Por exemplo, a gente pode iniciar aqui com a Raspberry, que é um Cortex de entrada, aí, o Cortex M0, mas a Raspberry é um microcontrolador da ordem aí de, não sei se está em torno de $1, um pouquinho abaixo disso, um pouco abaixo de $1, você já consegue fazer algumas aplicações de detecção de anomalias, classificação, tem ruído, não tem ruído, tem defeito num dispositivo usando um acelerômetro, um microfone, por exemplo, da Alexa lá, o start inicial, quando eu falo com o dispositivo, ele acorda, aquela fala do Alexa que você chama para iniciar o processamento é feito dentro de um dispositivo com uma rede neural básica ali. Aí a gente tem uma segunda classe de microcontroladores, começa a entrar a família Cortex M4, ESP32, Cortex M4F, que já tem aí um ponto flutuante, e o Cortex M7, aí, que já é um pouco mais potente. Dentro dessas linhas aqui, ó, se a gente perceber, aqui eu já consigo ter um processamento de Kenwood Spot ou classificação de áudio, na ordem de 50 KB. Aqui a gente estava com 20, bem limitado, mas já dá para fazer algumas coisas. E a gente pegando lá o Arduino Pro, né, a gente já tem um processador muito mais potente, que é o Cortex M7, a gente já consegue fazer trabalhos tanto da parte de classificação, de detecção de anomalias, como na parte de áudio, e também já começa a se pensar um pouquinho em processamento de imagens. Lógico, não é um processamento profundo, é tirar uma foto, fazer um processamento ali bem superficial e fazer uma classificação em cima disso, né? Mudando aqui para o lado do Edge ML, a gente já vai ter o quê? Os dispositivos com maior consumo de energia. Então, até aqui, ó, a gente estava falando só de dispositivos de baixo consumo, os microcontroladores. Aqui eu já consigo ter outros dispositivos SOC que têm um maior consumo e que eu já consigo rodar sistemas operacionais tipo Linux e consigo trabalhar com classificação, detecção de objeto, processamento de voz num nível mais profundo. Só que eu tenho como contrapartida o quê? O maior custo e o consumo de energia, tá? Então aqui a gente já começa
trabalhar até com processamento de vídeo, não só imagem, tá? Só que esse cara já vai ter o quê? Um maior consumo e um custo mais elevado. E aqui no final da borda a gente tem, por exemplo, uma Jetson Nano, que além de possuir o microcontrolador, ela também tem as suas GPUs aí. Então ele já é um hardware a nível de edge que a gente consegue embarcar os algoritmos mais robustos e para aplicações que precisam de mais processamento. Aqui é uma outra escala para quem é da área de microcontroladores, só para a gente fazer uma comparação a nível de clocks, de memória, né? Então, o Cortex M0 aí, a RASP Pico, né? O RT2440, né? Ele tem o núcleo dual core, roda até 133 MHz, com até 2 megas de memória de programa e 264K de RAM. O Arduino Nano Sense, que é um Arduino que foi desenvolvido aí com o objetivo de se trabalhar com a parte de machine learning embarcado, né? Ele já vem, é um Arduino mais caro, porque ele tem alguns sensores próprios para você trabalhar com a parte de experimento com TML. Então, você tem sensor de temperatura, você tem giroscópio com acelerômetros, tem N sensores aí, o que torna um pouco caro. Já trabalha numa família um pouco superior à Cortex M0, que é a Cortex M4F, só que o clock de processamento é um pouco mais baixo, só que ele já tem integrado uma parte interessante, o Bluetooth. Existe a RASP Pico com Bluetooth também, tá? Hoje a gente já consegue trabalhar com isso. E aí vem a família da ESP32, que eu acho que todo mundo conhece, é a mais popular aí e a nível financeiro mais acessível. Junto com a RASP também. A diferença é que, como ele já tem o Bluetooth e o Wi-Fi integrado, isso acaba facilitando algumas aplicações. E a gente roda aqui esse cara com 240 MHz, tem o dobro de memória dos anteriores, de memória de RAM, memória de variáveis, né, do seu programa, memória de dados, 2 megas de memória de programa, o Bluetooth e o Wi-Fi, tá? E não tem sensores integrados. Aí tem uma outra família aí de microcontrolador também, que é a CID IO Terminal, que ele usa um Cortex M4 também, da família Sun, se eu não me engano, da Microchip, antiga Atmel, né? E o queridinho aqui, eu acho que esse daqui é o que tem um poder de processamento aí mais interessante hoje, que é o Arduino por 30, né? Que roda até com o STM32, o H7, né? E ele tem dual core também, tem um núcleo M7 e um M4. Então esse daí você consegue desenvolver, ele já vem com um módulo com câmera, tá rodando aí na base de até o núcleo M7 até 480 MHz, o M4 com 240 MHz, 1 mega de memória, né, também de dados, 2 megas de memória de programa e já vem com Bluetooth e Wi-Fi, mas não tem o sensoriamento. Tem um módulo que você compra que ele tem câmera que dá para você fazer alguns experimentos aí com a parte de visão. Passa aí. Aqui são alguns exemplos de aplicações onde a gente pode estar utilizando, por exemplo, aplicação na área de som, né? Então, eu posso usar hoje um microfone digital, né? Que eu consigo fazer captura, por exemplo, dos assistentes que a gente tem. A parte de vibração, que a gente acaba utilizando muitos sensores do tipo acelerômetro, giroscópio, para outras caracterização. E a parte de visão, onde você usa uma câmera aí de baixo custo, onde você consegue fazer pequenos processamentos de classificação, de imagem, e por aí vai. Aqui é só para a gente ter um conceito, definir o conceito de redes neurais, né? Para quem nunca viu, a ideia de rede neural ela vem do conceito de um neurônio, onde a gente pega esse neurônio e transforma ele, modela esse neurônio, faz um modelo matemático, e em cima disso é onde ocorre toda a mágica
do nosso sistema. Eu não vou detalhar muito aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu posso fazer uma classificação desse tipo. Dado uma entrada no meu neurônio, eu consigo dividir em duas classes. Só que, lógico, duas classes é muito simples de você trabalhar um neurônio só, dependendo do tipo de dado, você consegue separar. Mas isso não é a realidade para a grande maioria dos dados que a gente colhe para gerar informação. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui, vou pular essa parte aqui, não vou falar. Eu tenho que fazer um agrupamento de neurônios para que eu possa construir fronteiras de divisões. Eu vou construindo funções onde eu consigo fazer uma separação desses conjuntos anteriores aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui está muito bem separado, mas se eu tivesse uma bolinha verde aqui, como é que eu iria fazer? Com uma única reta eu não conseguiria. Eu teria que ter mais neurônios para ir construindo uma função, um polinômio, né, que vai, ou um hiperplano, que a gente fala, né, que é o mais correto, para poder fazer essa separação desse tipo de dados que eu estou analisando. No fundo, a gente trabalha com isso, e aí vem uma questão, só para a gente entender. A gente tem um conjunto de neurônios inicial, onde eu tinha uma camada de entrada de neurônio e uma camada de saída de neurônio. Com o avanço da computação, do desempenho da eletrônica, com o próprio avanço da eletrônica e da computação, a gente conseguiu avançar e criar uma quantidade maior de neurônios. Então, o que aconteceu aqui? A gente começou a trabalhar com uma quantidade imensa de neurônios. E a gente começou a chamar isso não mais de uma rede neural, mas de uma rede neural profunda. Porque eu tenho milhares de neurônios para poder construir aqueles hiperplanos que vão fazer a separação dos dados conforme a classe que eu estou analisando. Tá? Então, a ideia de BNN aqui é a gente conseguir ter uma quantidade elevada de neurônios para poder gerar esses hiperplanos e fazer essas classificações. Isso graças ao quê? A evolução da computação. Então, você hoje consegue, graças também ao conceito de você trabalhar com Big Data, você tem que ter uma quantidade elevada de dados para você poder treinar essas redes neurais, para você conseguir ter um índice de acerto aceitável aí, né? Aqui são alguns modelos de redes, tá? Vou fazer uma apresentação mais corrida, porque a ideia era ser bem um esquenta. Aqui eu não vou detalhar, mas só para vocês terem uma ideia, a quantidade de redes neurais que tem, ou arquiteturas de redes hoje. Cada uma com uma função ou com uma aplicação. Tá? As mais comuns aí para nós por exemplo, a RNN, que a gente trabalha com a parte de séries temporais e linguagem natural. A gente tem algumas redes para a parte de filtragem, redes GANs, que é muito, muito famosa aí quando a gente fala de deepfake, as CNNs, que é um tipo de rede, que são as redes convolucionárias, que hoje ela tem uma grande importância, porque ela processa dados em duas dimensões. Eu trabalho com dados no formato de imagem e aplico o conceito de convolução, que são filtros. E isso dá um potencial muito grande para minha rede neural. Por exemplo, eu vou citar daqui a pouco um trabalho que a gente fez. A gente usava uma rede neural convencional, onde eu trabalhava com dados em uma dimensão, com sinais de uma dimensão. E a gente transformou esse sinal em uma imagem. Cada ponto do meu sinal virou cada pixel da minha imagem é um ponto do sinal, um pixel. E a gente processou isso na CNN. A gente teve um ganho bem interessante a nível de classificação. Entre outras redes aí. Pode fazer uma pergunta? Pode, pode. Aí. Pode fazer. Então vamos lá. Professor, dado um problema qualquer que eu tenho que resolver, como é que eu escolho a melhor rede aí para mim, como problema? Então, hoje na literatura, você sempre começa com as redes mais básicas. Você vai desenvolver isso no nível de aprendizado. Então, por exemplo, eu tenho uma rede neural, uma DNN, que é a mais básica. A partir disso, eu vou evoluir para uma CNN. A partir disso, eu vou trabalhar com outras redes neurais, que vai depender do tipo de aplicação. Hoje, eu trabalho mais com análise
de sinais. Então, eu fico muito na CNN e na DNN. Então, quer dizer que o caboclo que vai mexer com isso tem que estudar CNN, DNN... Tem, esse é o básico. Ele tem que Ele passar por essas redes para poder avançar. Não é simplesmente eu falar, eu vou para uma GAN. Não, você precisa passar até para você entender a parte de modelagem aqui, ó, inicial, que eu pulei. Como é que eu construo uma rede? Como é que é o processo matemático disso? A gente começa fazendo o conceito lá de portas lógicas. AND, OR, e aí surge o problema que a short não se consegue resolver com um neurônio, e a gente vai evoluindo em cima disso. Entendido essa base aqui, é onde surge a derivação para as próximas redes, que são mais complexas de se entender. Você tem rede com neurônio com retroalimentação, que não existe no nosso conceito de neurônio biológico, mas que foram se criando, se inserindo isso para melhorar o desempenho dessas redes. E aí tem funções de ativações. Eu não entrei nesse detalhe, porque a ideia é dar um esquenta aqui, era meia hora que eu tinha. Então vamos lá. Só aproveitando o esquema da dúvida, indo lá naquele que tem os modelos. Os modelos. Tá. São os lá na modelos. frente. Mais um. Tá marcado, os modelos os principais. Eu não sei se eu entendi direito, mas um exemplo, você falou aquele CNN das imagens. Isso, a convolução. Você falou que ele trabalha com 2 dimensões. Isso. A grosso modo, que a gente conhece por aí, aqueles filtros do Instagram usa esse tipo de rede? Dá para usar tranquilamente. Você pode fazer uma utilização de filtro com redes neurais. Não tem problema. Esse filtro que eu falei aqui é para quem conhece um pouco de processamento de sinal digital de sinais. É um processo chamado convolução, é uma operação matemática, onde você tem um kernel, que é uma matriz 3x3, 4x3. Uma transformada Z. Isso. Aí você consegue utilizar isso, você vai passando esse kernel, que é um filtro, ele vai alterando os valores do pixel. Então, essa estrutura aqui, ela é interessante hoje na literatura. Quando você fala em trabalhar com imagens, a CNN é a mais indicada para isso. Por isso que aqui está uma seleção de certas aplicações. CNN não é aquela de notícia, não? Não é. Convolutional Network Neural. Tá? Enfim, aí, por exemplo, do chat GPT, você tem as redes Transformers. É que eu não entrei em detalhe, mas você vai ver aqui, as conexões desses neurônios. Por exemplo, isso aqui não é convencional. Um neurônio que a gente viu. Então, essas modificações aqui, tá vendo? N conexões, cada uma com a sua especialidade. Eu não sou especialista nessas redes. Já li algumas coisas, mas não me aprofundei. Mas você vai mudando a forma como esses neurônios vão sendo tratados. Por exemplo, a gente tem redes que tem retroalimentação, você começa a criar memória para esses neurônios. Tá? Enfim, aqui são algumas. Depois, lá no final, eu coloco algumas referências que dá para vocês darem uma olhada aí. Tem um e-book aí nacional muito bom também, para quem quer começar. Aqui eu vou mostrar como que se dá um desenvolvimento bem... A gente vai passar por todas essas etapas para fazer uma implementação de uma rede neural num dispositivo de baixo consumo, um microcontrolador. Então, uma fase que é crucial para todo mundo, que eu diria que é uma das mais importantes, é a coleta de dados e o pré-processamento de dados. Não adianta você ter uma rede que você fala, estou colocando uma quantidade imensa de neurônio, estou testando N redes, se os seus dados não forem bons. Se você não tiver uma boa coleta de dados e um bom pré-processamento de dados, você vai treinar sua rede com lixo. Isso vai ser um problema. É o que dá mais trabalho. Senhor, quem faz a arrumação desses dados é o tal do cientista de dados? Perfeito. O cientista de dados que está em alta, ele tem... Ganha bem esse cara? Ganha bem pra caramba. Ganha bem para arrumar o dado. Hoje consegue... É uma área que está em falta, né? Precisa de Tem profissionais. curso bom no Brasil para fazer? No Brasil tem bastante curso. Eu não saberia dizer agora, mas eu sei que tem muita gente, tem várias empresas hoje vendendo curso de Data Science, apesar de falar que em 3 meses, 2 meses, você vira um cientista de dados, isso é piada. Por trás disso aqui tem toda uma base estatística, tá? A estatística aqui é fundamental, tem que saber programar, utilizar
Python, R, que são as duas linguagens básicas hoje do cientista de dados. E isso aqui é de extrema importância para as próximas etapas, onde eu vou começar a desenvolver a minha rede neural. Garbage in, garbage out. Exatamente. Colocou lixo, vai sair lixo. Então, essas duas primeiras etapas, como eu falei, ela é de extrema importância. A etapa seguinte, a gente vai começar a desenvolver o nosso modelo. Que rede que eu vou utilizar? Foi onde a gente... Qual tipo de dado que eu estou tratando? Então, eu vou analisar isso. Hoje, existe um conceito seguinte. Quando você vai desenvolver um projeto de machine learning hoje, você nunca vai partir do zero. Isso é uma premissa que está aí. Você não vai partir do zero. Isso para uma rede neural convencional, que a gente estava conversando ali fora. O que acontece? Você usa um conceito de transfer learning. Você já tem redes com uma quantidade de dados que já treinaram para dados similares a isso. Então, se eu vou trabalhar com imagem, eu sei que essa rede já tem todos os seus pesos já bem estruturado. O que a gente faz aqui, ó, nesse conceito de transfer learning? Estou abrindo um parênteses aqui. Ó. Eu tenho toda essa rede já treinada com dados, com diversos tipos de dados similar ao que eu vou trabalhar. E aí, o que eu faço? Pego meus dados e eu só retreino o que? As camadas mais internas, mais externas, né? A primeira camada de entrada e a última camada de saída. Então, eu recalculo esse peso para não perder tempo. Uma fase que consome muito tempo é isso aqui, ó. Dentro do treinamento de uma rede neural no machine learning, é a fase de treinamento desses dados. É você colocar esses dados e ficar treinando. E tem sérios problemas aqui dentro, como, por exemplo, o overfit. Você pode fazer um treinamento que pode viciar a sua rede. Quando você pegar dados não conhecidos, que não estavam nesse treinamento, ele pode classificar de forma errada. Então, essa fase ela é muito sensível. Então, ela demanda que você tenha um conhecimento. De novo, não é com 3 meses de estudo que você vai ser um expert em redes neurais nessa fase. Então, aqui a gente tem várias técnicas, vários treinamentos técnicas na etapa de treinamento que a gente utiliza. Por exemplo, a gente desliga algumas sinapses, né, algumas conexões desses neurônios para que eu possa não viciar essa rede. Então, você tem algumas ferramentas que acabam não deixando eu viciar essa rede e dar um treinamento que vai ficar viciado apenas para aqueles dados. Então, é de extrema importância. Então, quem treina a rede é o cientista de dados? Não, aí já é não é? Já é um cara... O cientista de dado, ele trabalha na parte de... Vamos dizer, na parte de coletas. Aqui quem pode trabalhar mais é um engenheiro de machine learning. Aquele cara faz uma arquitetura, ele conhece a parte da arquitetura dessa rede para ele poder o quê? Escolher o melhor modelo, entender o que ele vai fazer nessas conexões, se eu vou adicionar uma camada a mais, uma camada a menos. Isso é um pouco empírico, tá? Não dá para você definir. Como é que eu construo uma rede para um TML? Daqui a pouco eu vou falar disso. O TML ele é bem reduzido, não é? A gente não está falando aqui de 60, 70, 200 mil neurônios, que são as redes grandes. Rede neural para o ChatGPT, acho que tem 70 milhões. É imenso, é muito grande isso. Aqui não, você consegue trabalhar com um nível mais baixo, mas você precisa conhecer isso daí, onde se mexer. Feito essa parte, treinei, cheguei num índice de acerto ali, de classificação que me interessa, uma acurácia boa, né, nesse treinamento. Qual a próxima etapa? Eu vou trabalhar com a otimização e a avaliação do meu modelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dados que eu não utilizei antes, que essa rede nunca viu, vou colocar lá e vou verificar. Opa, tá boa essa acurácia, porque o treinamento é uma coisa. Eu estou treinando e fazendo teste com dados conhecidos. Eu reservei uma parte de dados que eu não utilizo para poder verificar agora como é que está essa minha rede. E é aqui que eu vou ver se eu fiz alguma coisa de errado nessa etapa. Feito isso, a gente vai começar o quê? A trabalhar numa parte mais relacionada a embarcar esse código.
No caso aqui, quando eu falo em TML, essa etapa aqui, ó, não existe na rede neural convencional. Que é o quê? Fazer a conversão de um modelo. O que é fazer essa conversão de modelo? Tudo que a gente está falando aqui de pesos, de fazer o treinamento do neurônio, eu estou colocando valores ali onde ele tem um limiar para acionar ou não, para disparar esse neurônio ou não. O que acontece nessa etapa aqui? Ó? Esses valores que eu utilizei, na grande maioria, são valores do quê? Do tipo real, que são valores que ocupam uma maior quantidade de memória, números reais. Então, eu vou ter um consumo de memória. Qual é a sacada do TML? Para eu reduzir a quantidade de memória que eu vou consumir para embarcar essa rede neural. Eu faço essa conversão. Um dos casos é você trabalhar com números inteiros, então você reduz o tamanho, você tem uma degradação. Aqui pode até ter, ou não, às vezes fica com valor bem próximo, mas isso aqui gera uma redução do tamanho da sua rede neural. E aí, feito isso, a gente vai para a etapa de deploy, que é o quê? Que é embarcar essa rede neural, que na verdade é a estrutura dela, mais esses pesos que a gente treinou num PC ou numa nuvem, num servidor potente, porque eu estou falando de grande quantidade de dados. Agora eu estou pegando isso pronto aqui. Ó. Essa parte de treinamento, ela demanda um custo computacional muito grande, mesmo que ele vai trabalhar num dispositivo de baixo consumo, numa rede reduzida, eu vou ter ainda um grande consumo aqui de processamento, né, na hora de fazer o treinamento dessa rede. E aí a gente faz os testes e inferências. Agora eu vou colocar esse dispositivo lá no campo e vou verificar o que vai acontecer. Basicamente, é esse fluxo que a gente atravessa para fazer uma rede neural e embarcar no microcontrolador. Até aqui, ó, a gente trabalha no sistema convencional. Lembrando que eu não vou ter uma rede neural com muitos neurônios, porque tem a limitação do tamanho dessa rede para ser embarcado no meu microcontrolador. Aí aqui está o fluxo das ferramentas que a gente usa. Então, nesse primeiro momento, como eu falei lá, a gente trabalha com esses dados na aquisição, na coleta dos dados, né? Eu gero um banco de dados com essas informações, então eu preciso gerar histórico. Aí vem a ideia do Big Data, onde eu vou juntar muitos dados para que eu possa treinar essa rede. Nessa primeira etapa aqui de preparação, pré-processamento dos dados, construção do modelo, treinamento, no sistema convencional, quando não estamos falando de embarcar isso no microcontrolador, a gente usa, por exemplo, o TensorFlow. O TensorFlow aí é um dos mais conhecidos para se trabalhar. Dentro disso, eu faço uma redução com o TensorFlow Lite, que é quem faz aquela compressão desses dados, onde eu consigo diminuir o tamanho daqueles valores que eu coloquei de peso para cada neurônio, transformando de real para inteiro, dentro desse processo. E aí a gente tem o TensorFlow Lite, que é a parte do TensorFlow que vai trabalhar com a parte de fazer o deploy, de carregar essa rede neural para o meu microcontrolador. Ele vai gerar um arquivo próprio para que eu possa embarcar isso no meu microcontrolador. Quais ferramentas que a gente acaba utilizando muito aqui? O microcontrolador, o seu... Deixa eu beber uma água. Só um minutinho. Deu até engasgado. No microcontrolador, a gente trabalha com o C++ hoje, né? Aqui na coleta de dados, o pré-processamento, eu já começo a trabalhar com Python, então a gente tem essa migração de linguagem de programação, Python como R, né? Depois eu entro no TensorFlow, que é todo baseado em bibliotecas do Python. A gente faz todo esse trabalho de machine learning, da construção da rede neural, usando essa linguagem. Eu posso trabalhar com isso com ferramentas na nuvem, como é a que eu vou apresentar. E lá no final eu gero novamente o quê? Um código em C para embarcar no microcontrolador. Então a gente faz uma conversão aqui. Ó. Trabalho com a programação do microcontrolador em C, coletando esses dados no primeiro momento, para ter uma base, para poder treinar essa rede.
senão eu não posso colocar a rede sem ter o treinamento, então eu tenho que fazer a coleta. Fiz a coleta, começo a trabalhar em Python por causa da facilidade das bibliotecas. Chegou no final, TensorFlow Lite Micro faz essa conversão, gera um arquivo lá, .zip, que eu embarco, eu consigo trabalhar no meu C, ou um arquivo .h, que já vem com essa rede neural, e eu consigo embarcar isso e trabalhar no meu código C para o microcontrolador. Algumas ferramentas aí do Python, algumas bibliotecas básicas que você vai trabalhar. No Py, que mexe muito com manipulação de matrizes. O Pandas, que é uma biblioteca para você fazer essa parte de preparação de dados. O Keras, que é uma biblioteca que tem ferramentas estatísticas, gráficos, para você poder plotar, analisar esses dados. E o próprio TensorFlow, que é onde estão as estruturas de redes neurais que a gente vai desenvolver. E aí, existe hoje, para quem está começando, quem quer brincar com essa parte de machine learning, e não tem todo esse conhecimento, a gente pode partir para plataformas que já trabalham com isso de forma mais gráfica, onde você não precisa, basicamente, trabalhar com código. Aqui é quase no code, né? Você praticamente só faz configurações de parâmetros. É interessante, é uma ferramenta profissional, bacana, mas se você quer ter um melhor desempenho, você quer estudar um pouco mais, é interessante você trabalhar com o Python. O EdImpulse, ele tem todas essas etapas dentro dessa ferramenta que é online. Ela tem a versão gratuita, que você pode fazer testes, e a versão paga, que depende da quantidade de dados que você está inserindo para treinar. Então, ela tem uma limitação. Eu não me lembro agora, faz um tempo que eu não mexo, mas enfim. E aí ela faz toda a etapa. Então, eu tenho a parte de pré-processamento de dados lá dentro do EdImpulse. Eu só preciso ter o dado coletado. Isso não tem como fugir. Eu vou ter que ter esse dado bem coletado, porque se eu colher dados ruins, a plataforma vai tratar isso de forma ruim. Então, ele vai passar por todas as etapas. Eu monto o meu dataset, faço o que ele chama de impulse, que é você escolher um design para essa estrutura de rede, faz o treinamento e o modelo, ele faz o teste e avaliação para você, e ainda no final ele te dá esse arquivo para você fazer um deploy para o seu microcontrolador. Ou seja, aqui você automatizou todo o processo. É uma ferramenta muito interessante para quem está começando a estudar essa parte de machine learning. E aí eu vou falar de um caso real que a gente está estudando lá e tem trabalhado, né? Já falei desse caso. A gente começou a fazer análise de falhas e enrolamentos, né? Então a gente pegou lá, montamos uma bancada experimental, onde eu tinha três rolamentos, um com defeito na pista externa, um com defeito no rolo e um outro normal. E a gente fez o quê? Inseriu esses defeitos, né? Por exemplo, aqui o defeito da pista externa, a gente fez um furo. Isso na literatura é o que se faz. Eu não tenho dados históricos, porque o rolamento ele não desgasta de uma hora para outra. Não é um sistema on-off, quebrou. Não. Ele tem toda uma curva de desgaste. Aqui a gente fez estágios iniciais considerando já os extremos. Tá? Então, tem um projeto que a gente agora quer comprar mais rolamentos e inserindo pequenas falhas para tentar simular a degradação disso com o tempo para ver o resultado. O ideal é que você tem que ter coletas de dados históricos, só que tem rolamento aí que você roda 5, 10 anos, não dá problema. Como é que você vai ter o histórico disso? Quanto de dados você tem isso? Então, a gente tem uma parceria hoje, que a gente tem uma empresa que ela já tem esses dados. A gente vai analisar esses dados históricos para a gente conseguir fazer isso. Aqui é o exemplo, né? A gente utilizando lá. Então, o que foi feito aqui? Eu tenho 2 mancais. Esse mancal a gente construiu um dispositivo com um acelerômetro e fez a coleta de dados. Inclusive, a coleta nem é por Wi-Fi, não se montou uma estrutura. O nosso objetivo era o quê? Verificar a vibração de cada, ou assinatura que a gente fala, de cada rolamento para a gente poder ter uma rede neural e classificar. Dentro disso, a gente usou 2 sensores bem básicos, sensores que tem aí no mercado. O ADLX345, né, foi um dos que a gente usou, e a gente usou o MPU 6050. Sensores aí extremamente baratos, mas que já mostraram resultados interessantes. A gente montou aqui numa plaquinha
de ilha mesmo, coisa bem simples. Fez um case e colocou um imã para fixar lá em cima dos mancais e fizemos a coleta de dados. Após a coleta de dados, o que nós fizemos no primeiro momento? Um estudo na plataforma EdImpulse. Colhi esses dados para os 3 tipos de classe: rolamento normal, defeito nos rolos e defeito na pista externa. Tá? E com 2 tipos de sensores, 2 acelerômetros. Aqui a gente consegue ver as classes, eu carrego essas classes de dados dentro do EdImpulse, faço a parametrização, que tipo de rede que eu vou entrar, que ele já converte para uma imagem, então ele trabalha com padrão de 96 por 96 pixels, ele tem que reduzir essa imagem, converte um sinal que é em uma dimensão em 2, então cada pixel se torna um pixel, para que eu possa aplicar o sistema de rede convolucional. Aí eu posso aplicar alguns filtros, a plataforma permite também que eu importe uma rede neural que eu já tenho, então se eu desenvolver isso no Python lá, no TensorFlow, eu posso importar isso e trabalhar com essa rede neural. E aí ele permite várias classificações. Aqui ele mostra como são esses dados, o formato que dá, eu posso fazer alguns tipos de filtro, posso aplicar alguns sistemas de filtragem aqui antes de fazer essa classificação. Então ele é bem flexível nesse ponto. Para você fazer uma prova de conceito rápida, é bem interessante a plataforma. E aí depois você configura as taxas de aprendizagem, você configura os números de camada que você quer adicionar, camadas ocultas, né? E aí depois ele te dá esse gráfico com os índices de classificação, a acurácia desse modelo. Feito isso, ele me dá ainda um modelo otimizado, o conceito lá de... Caramba, estava falando agora lá, de treinar várias redes, o sistema automatizado. Enfim, ele vai treinar vários modelos com várias características de microcontrolador, para te dar a opção onde você vai carregar. Me fugiu o nome. Estava falando, eu falei lá isso. Você pode escolher quem é o modelo melhor para a sua aplicação. Exatamente. Você não fica amarrado àquele microcontrolador. Ele vai te mostrar qual que é a acurácia para cada um, e aí você está buscando, por exemplo, um produto para o mercado que você não precisa de tanta precisão, mas que o custo do seu produto vai ser um ponto importante. Então você vai buscar com isso. Então ele já te dá todo esse estudo, já facilita bastante nesse ponto. Feito isso, basta eu escolher qual modelo que eu vou utilizar, eu faço a etapa de deploy. Bem, a ideia era mostrar isso aqui de forma bem rápida para a gente tentar cutucar vocês a discutirem um pouco o que é machine learning, o que é esse conceito. Eu sei que foi muito rápido essa apresentação aqui, eu fiz mais para mostrar, porque muita gente não conhece ainda o que é isso, principalmente essas plataformas. Existem outras, tá? Hoje de desenvolvimento, mas a EdImpulse eu acredito que é uma das mais conhecidas, tá? Lembrei, o AutoML, né, que a gente fala. AutoML, Auto Machine Learning que ele faz. Esse é o conceito lá. Eu não estava lembrando que ele testa várias configurações, não só aqui ele está testando só de microcontrolador, mas o AutoML ele faz o quê? Ele testa estruturas de redes, mudando o número de neurônios, para você tentar achar um ponto ótimo. Como é que eu sei qual tipo de rede que eu vou utilizar? Você tem um ponto de partida para o tipo de dado, mas o que tem ali no meio é meio que empírico. É tentativa e erro. Você vai mexendo nesses neurônios, diminui uma camada, isso é por teste. O AutoML ele faz isso. Ele vai trocando isso para facilitar aí você chegar numa rede ótima. Oi? Sim, também. É uma plataforma de automatização dos testes. Então, por exemplo, você criou um modelo de rede fixa lá. Você testou tudo aquilo, aí você, não ficou legal, você vai lá e mexe. O AutoML, o que ele faz? Ele fica fazendo essas trocas automáticas e vai ranqueando para você. Bem, é isso, só para ter uma conclusão aí. Então, hoje, o conceito TML aí é uma das áreas de machine learning que mais cresce, tem um potencial muito grande, até
por onde você pode aplicar. Então, você tem muitas aplicações que antes não era possível se resolver problemas que o TeamML consegue resolver e de forma bem acessível. Hoje é possível trabalhar de forma simples, né, com Machine Learning, como eu falei. Você tem essas plataformas como o EdImpulse, a Newton, tem a Sense, e tem um monte aí de outras plataformas que dá para você trabalhar e fazer embarcar em sua própria o iCube, né, da STM também. O AST tem duas ferramentas. O AST Além T2 Cube AI. Isso. E ele tem o Node EdImpulse. O EdImpulse. Não, é EdA. Ai, caramba. Eu também esqueci. Eu não fiz seu você curso falou, aí você falou, mas é um monte. São duas. São duas plataformas. O Cube AI, ele vai fazer... ele pega a sua máquina treinada E só joga lá. tá? NanoEd, ele permite que você treine. Assim como você colocou aí. Que nada permite. Né? Isso aqui também, Exatamente. Essas ferramentas você pode fazer por fora e fazer esse deploy sem problema nenhum. Tá? Então, tem N ferramentas aí para quem quer iniciar os estudos. Vocês viram, eu fiz os estudos com um microcontrolador bem básico aí. Não vou falar nada. Com o ESP32. Para quem está iniciando os estudos, por exemplo, o EdImpulse, que é no-code, é só parametrização. Então, você não precisa saber de Python. No-code. Volta um slide, por gentileza. No-code. Não, vou voltar. Isso aí. Qual é o produto de saída dessa tela? O produto de saída disso daqui é a rede neural treinada. Em que? É um código-fonte binário? É uma linguagem C? O que é um é? em C. Você pode ter em C, pode ser um ponto zip ou um ponto H. Você vai importar para o seu. Peraí. Um ponto H vai ser. Eu jogo para dentro do meu controlador e meu compilador compila isso. Isso, exatamente. Você precisa desse. Mas eu tenho acesso, eu abro esse ponto H e vejo que escreveu, ou é um binário? É um binário. É um binário inacessível. É um binário inacessível. Não. Até porque. Então, isso, quer dizer, não lido por humanos. Você não sei, exatamente, você não vai ler. A ideia é que você não põe a mão nisso. Está treinada lá, o que eu vou fazer? Eu só vou precisar desenvolver a programação do meu microcontrolador para fazer a leitura do meu sensor, indicar onde é a entrada dessa rede e ele vai ter as três saídas. Então aí vai para sua tela na frente aí, próximo. Ó. O cara é no-code e não fornece source code. Isso, boa. Certo? Vou até colocar aqui, obrigado. Ele não é no-code, porque você não precisa de código para programar, e ele não fornece source code. Ele te dá um binário fechado, bloqueado. Perfeito, isso mesmo. Tenha fé, acredite que aquilo funciona. O que você treinou e você vai testar lá. Óbvio. Sim, vai fazer a verificação, mas isso facilita muito para quem quer começar. Eu nunca tive uma experiência de trabalhar com o conceito de rede neural. Você precisa entender do neurônio para fazer isso? Não, você não precisa conhecer nada. Você é simplesmente talvez usuário. Você tenha o neurônio, né? Isso. Isso é necessário. É o mínimo. Tá? Só para ter uma ideia, hoje tem N materiais, o assunto está cada vez mais popular aí, lógico, não tanto como a gente queria, ainda está no início. Então tem cursos. Tem o curso do Embarcados, o professor está aqui, ó, eu estou fazendo o curso, só que eu não cheguei na parte de Machine Learning. Tutoriais, livros, bastante coisa. Tem, acho que hoje aí no mercado tem em torno de uns 5 livros que falam especificamente de Machine Learning para microcontrolador. Todos em inglês, tá? Não tem nada nacional. Você não escreveu o seu ainda? Eu ainda não. Estou aprendendo ainda. O que é importante aqui? De tudo isso que a gente falou é você fazer um estudo mais profundo de técnicas de IA. Não adianta chegar lá no EdImpulse e sair jogando as coisas. Eu tenho que entender como é que funciona o neurônio. A pergunta que o professor fez. Qual rede neural que eu começo? Você começa com o neurônio mais básico para você entender os algoritmos, backpropagation, que faz a parte de treinamento. Você vai fazer isso na mão, montando o seu neurônio lá para você entender o mecanismo de como isso funciona para que você possa implementar redes com melhor desempenho e tirando o máximo proveito da arquitetura do seu processador, tá? Então, estudar a parte de técnicas de IA para obter um melhor resultado aí do seu modelo. Além de tudo aquilo que eu falei, a parte de pré-processamento dos dados,
a coleta do dado. Isso é um mundo à parte. Por isso que você segmenta isso em alguns setores. Você tem lá um engenheiro de machine learning, que é o cara que vai estruturar como é que isso vai trabalhar. Você tem o cientista de dados que vai preparar esses dados para que eu possa treinar essa rede neural. Eu posso ter um cara que faça tudo isso? Até pode. Mas quando a gente começa a falar de dados, coisa muito grande, que nem um chat GPT, você vai segmentar isso. Você não vai ter um engenheiro que vai começar lá, desde a coleta até o final do processo, embarcando isso para você conseguir um resultado. Algumas referências aí que eu usei, né? Eu falo, a minha parte de entrada aqui foi com o curso do professor Vijay, lá do MIT, né? A gente tem esse e-book aqui, ó, do pessoal da Data Science Academic, né? É um e-book de Deep Learning que eu acho bem didático, tem mais de 100 capítulos, aí é um livro aberto. E ele, para quem está começando, é essencial. Ele começa desde a história, contando de onde veio o conceito de rede neural, do inverno, da IA, tudo aquilo que o pessoal que trabalha conhece. A gente tem o pessoal da Unifei, professor que eu conheço lá, amigão também, o professor Marcelo Rovai, que foi um dos que começou também a popularizar essa parte de ensino de machine learning. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Rovai. Não, eu conheço. Excelente profissional e professor. Bastante dele, mas não tive a oportunidade de conhecer o pessoal. O primeiro treinamento que eu fiz, além de ter feito lá na plataforma, Nossa, eu tô mal de lembrar. Coursera, foi na Coursera. Tem os cursos do pessoal do MIT. E depois o professor Rovai ofereceu esse curso para os alunos da Unifei em parceria com os professores do Instituto Federal. Então a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar aqui. O material dele também todo livre, tem as videoaulas, o material também muito rico de informação, sempre divulgo aí. E as aulas do próprio professor Vijay também lá, né? Tem bastante coisa aí, tem uns sites aí. Vou disponibilizar os slides, vocês consultam. E tem o curso do professor aqui, o professor Alessandro Cunha, que fala também, o curso de STM. A gente vem desde o começo a parte de desenvolvimento, de fazer o LED piscar, né, o Hello World, até chegar no fechamento com chave de ouro, que é utilizar o conceito de embarcar uma rede neural no microcontrolador e fazer aplicações aí reais. Né? É importante falar o seguinte, o curso lá está sendo vendido por módulos. Então, se o cara quiser comprar só o módulo de Machine Learning, ele pode. Ele vai comprar só o módulo de Machine Learning, por exemplo. Isso, tá? Tem um módulo facilitaria para o cara ver. Tem RTOS, RTOS, né? Tem periféricos, comunicação e pisca-LED. Então, se ele quiser começar do pisca-LED, ele vai... São 5 módulos o curso, né? E aí eu estou fazendo, como eu trabalho com STM, aprendi demais, que eu falei, professor, é bem detalhista ali na ferramenta, coisa que eu usava há um bom tempo, mas não no nível de detalhamento e com a experiência que o professor tem. Então, eu também recomendo. Aí não coloquei, porque isso daqui foi do ano passado, mas eu acho que também é uma boa referência aí para quem está trabalhando com STM. Tá? Bem, é isso aí. Qualquer dúvida, tem meu LinkedIn aí, meu e-mail. Espero que nesse bate-papo nosso aqui, que era para ser fechado, a gente abriu, né, para que outras pessoas possam assistir e que venham conhecer. Nós estamos aqui dentro da Universidade Federal do ABC, no campus São Bernardo, num espaço chamado Wikilab, onde reside atualmente um dos grupos que é o ABC Makerspace, que a gente fala de tecnologia, põe uns LEDs para piscar aqui com umas plaquinhas e N assuntos aí de IoT, inteligência artificial, microcontrolador, churrasco. E nas horas vagas fala mal do Corinthians. Também. Do Corinthians, do Palmeiras. Obrigado, pessoal. Alguma dúvida? Não sei se foi bem rápido aí. Você vai apresentar esse mesmo material? Não, eu já apresentei. Não vou apresentar no TDC, não. Ah, não? Achei que sim. Não, tem que estudar mais, tem que estar caminhando. Não, isso está mostrando o TDC. O TDC é o pessoal mais... Aqui é uma introdução para instigar as